Segundo Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu, teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim se fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Quem foi Mefibosete? Seu nome em hebraico significa uma coisa vergonhosa, o que nos dá a entender ter ele um nome terrível, que narra uma situação desagradável e que marca a vida de qualquer pessoa para sempre. Mefibosete, de acordo com o texto que lemos, e ainda 2 Samuel 4:4 e 1 Crônicas 8:34, ele é filho de Jonatas, neto de Saul, primeiro rei de Israel. Conforme 1 Crônicas 8:34, o seu nome inicial não era Mefibosete. O seu nome inicial era Meribaal. Ele foi batizado com o nome de Meribaal, cujo significado era: ele contenderá com Baal. Então, uma pergunta óbvia é: por que alguém que nasce com um nome cujo significado é ele contenderá com Baal, passa a ser chamado, a ser conhecido e a ser identificado e vive para o resto de sua vida sob o nome cujo significado é uma coisa vergonhosa? O que é que aconteceu? Como é que ele nasce com um nome que tem um significado e muda para um outro com um significado completamente depressivo, depreciativo? Segundo Samuel 4:4, registra que um dia comum, como qualquer outro dia normal, na vida de uma pessoa, Meribaal, aos 5 anos,
é atingido por duas tragédias. Duas notícias trágicas lhe são trazidas e as consequências disso a gente pode observar. A primeira notícia trágica é que seu pai, Jonatas, morre no campo de batalha. 1 Samuel 31, verso 2. A segunda notícia trágica para Meribaal foi a de que o seu avô, o rei Saul, e seus dois tios, Abinadab e Malquissua, também morrem na mesma batalha. 1 Samuel capítulo 31, verso 2. Quais as consequências dessas duas trágicas notícias, a morte do seu pai, a morte do seu avô e dos seus tios? A primeira consequência, segundo Samuel 4:4 registra, a babá de Meribaal, quando ele tinha 5 anos, no seu zelo por preservar a vida do menino, ao saber das mortes do pai, do avô e dos dois tios, ao fugir com o menino, derruba-o, ele cai e fica coxo, ou fica manco, ou fica aleijado. Alguém que perdeu por completo a mobilidade dos membros inferiores e, óbvio, a capacidade de se locomover sozinho sobre as pernas e pés. Uma pergunta óbvia é, meu Deus do céu, por que essa babá teve a iniciativa de pegar um menino de 5 anos, tentar carregá-lo no colo e fugir com ele? Ela fugiu porque ela soube da morte dos pais, do avô e dos tios. Era costume à época, era cultura à época, isso mais ou menos entre 1150 a 1040 a.C., quando, segundo Samuel, foi escrito, que o trono de um reino, quando ocupado por alguém que não era descendente direto do rei, esse novo rei matava toda a descendência do rei anterior, para acabar com a sua dinastia, que para também nenhum descendente do rei morto ou deposto reivindicasse sua sucessão por direito de trono. Então isso era muito comum. Ela, ouvindo que o pai morreu, o avô morreu e os tios do menino morreram, pensou, ele é o próximo na lista sucessória, ele vai morrer também. E ela, no zelo, no cuidado, tentou tirá-lo de lá, de onde estava, porém, infelizmente, ele acabou caindo, sofreu uma queda, caiu, se espatifou lá no chão e acabou ficando aleijado. Essa é a primeira consequência. A segunda diz respeito ao fato de, em função das notícias da morte do pai, do avô e dos tios, de acordo com 2 Samuel, capítulo 9, versículos 4 e 5, Meribaal, agora já com o nome mudado para Mefibosete, vai morar na casa de Maquir, em Lodebar. Lodebar, segundo especialistas, era uma cidade cujas terras eram secas, um local de miséria, e onde moravam mendigos e doentes. Bem, é possível que a essa altura da nossa exposição, talvez alguém esteja aí confabulando com os seus botões, com algo mais ou menos parecido com o seguinte: reverendo, hoje é dia dos pais. O que eu tenho com isso que o senhor está falando? E daí, pastor? O que é que isso tem a ver comigo? Eu vou sair daqui, vou para minha casa, amanhã eu inicio uma nova semana de trabalho, de atividades estudantis, acadêmicas, enfim, de coisas que nos são necessárias. O que é que isso me ajuda na minha vida com Deus?
para responder a essas confabulações e outras próximas a essas, eu quero me valer de uma linguagem tipográfica. Desculpa, tipológica. E nada tipográfica, tipológica. E aí, talvez, uma nova pergunta é: que trem é esse? Que negócio é esse de linguagem tipológica, pastor? A tipologia é o estudo sistematizado dos tipos que definem diferentes categorias. Em termos bíblicos, o que a gente pode chamar de tipologia bíblica é uma teoria que afirma que uma pessoa, uma coisa ou um acontecimento bíblico, mais objetivamente do Velho Testamento, tem um sentido simbólico, prefigurando uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. Uma linguagem tipológica nada mais é do que um símbolo. Algo que era real, que acontecia, que existia no Velho e que apontava para o Novo. No nosso contexto de hoje, segundo Samuel 9, de 1 a 13, eu quero trabalhar pelo menos 3 tipologias ou 3 simbologias que dizem respeito a nós e Deus, a partir da vida de Mefibosete. A primeira tipologia, ou primeiro simbolismo, em 2 Samuel, que diz respeito a nós e Deus, é o chamado. Vejam, o rei Davi, nessa nossa linguagem tipológica, simbólica, ele simboliza Deus, e Mefibosete, cujo nome significa uma coisa vergonhosa, tipifica ou simboliza a nós. Olha o raciocínio. O rei Davi, num ato soberano, de absoluta manifestação graciosa de misericórdia, procura saber, dentre os filhos de Jonatas, seu amigo, sobre alguém, se havia alguém descendente de Saul, e entre os filhos de seu amigo Jonatas, ele sabe sobre Mefibosete. E de acordo com 2 Samuel 9, verso 5, ele chama a Mefibosete. Esse ato de Davi com Mefibosete tipifica ou simboliza o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Mefibosete morava longe do rei, como nós estávamos longe de Deus. Mefibosete morava num lugar de miséria, como nós, longe de Deus, estávamos mortos em delitos e pecados e vivendo em miséria espiritualmente. Mefibosete, quando ouve o chamado do rei, simboliza quando nós ouvimos o chamado do Senhor. E quando Mefibosete vem e atende o chamado do rei, ele simboliza quando nós ouvimos o chamado do Senhor, atendemos a voz do Espírito e nos aproximamos de Deus. Mefibosete, que estava separado do rei, ainda que da descendência real, separado do rei, é aproximado. Nós estávamos separados de Deus, ainda que criados por Ele, ainda que feitos por Ele, somos aproximados dEle em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Davi chama Mefibosete, é um símbolo, no nosso contexto de hoje, de Deus em sua graciosa manifestação soberana de absoluta voluntariedade misericordiosa, chamando a nós, queridos. Quando Mefibosete ouve e vem, simboliza a nossa atenção ao chamado e a nossa vinda. Então, o chamado do rei a Mefibosete simboliza o chamado de Deus a nós. E o atender de Mefibosete ao chamado do rei simboliza o nosso atender ao chamado de Deus. A segunda tipologia, ou segundo simbolismo, que segundo Samuel nos permite ter, observar e ver, diz respeito, e que diz respeito a nós e Deus, é
de onde fomos tirados por Deus quando atendemos ao seu chamado. Mefibosete morava em Lodebar, um lugar cujas terras eram secas, infrutíferas, simboliza a nossa vida, a vida que nós vivíamos, uma vida infrutífera, seca, dura, sem graça, neste mundo de delitos e pecados. Mefibosete, vivendo em Lodebar, um lugar de miséria, de doentes, de mendigos, simboliza a nossa vida neste mundo doente, miserável por causa do pecado. Mefibosete, ao sair de Lodebar, um lugar de sequidão, de miséria, de doentes, simboliza quando nós, ao ouvirmos o chamado de Deus, espiritualmente falamos, deixamos este mundo pecador. Queridos, quando o rei Davi chama Mefibosete para estar no seu palácio real, assentar-se à mesa real e alimentar-se da mesma comida que ele, rei, comia, segundo Samuel 9,13, tipifica ou simboliza quando Deus nos chamou para estarmos com Ele, para vivermos com Ele no seu reino e nos assentarmos à mesa de banquete e desfrutarmos dos manjares reservados àqueles que só são do Senhor ou aqueles que são só do Senhor. A terceira tipologia, ou terceiro simbolismo, que Samuel capítulo 9 nos permite visualizar, e que diz respeito às nossas vidas na relação com Deus, é as reações que nós temos. Olhem para as reações de Mefibosete, porque elas devem tipificar e simbolizar as nossas reações e as nossas atitudes. Quais? Vamos a elas. Olhem para os versículos 5 e 6. A primeira reação de Mefibosete foi a de ouvir a voz do rei, que lhe chamava, e ouvindo-a, vir ao rei, atendendo-lhe o chamado. Queridos, quando nós ouvimos Deus a nos falar, nós precisamos ouvir-lhe a voz, atender ao seu chamado e vir em sua direção. A segunda atitude de Mefibosete foi a de, estando diante do rei, prostrar-se, olhem para o verso 6, e declarar-se servo, dispondo-se ao rei. Quando estamos diante de Deus, também devemos nos inclinar e nos prostrar ante a sua majestade e dispormos-nos para o seu serviço. A terceira atitude de Mefibosete foi a de, reconhecendo-se e declarando-se não ser nada, ter humildade. Olhem para o verso 8. Nós estamos diante de Deus, um Deus soberano, Criador dos céus e da terra e de tudo o que há no universo, nos mares. Nós precisamos nos reconhecer e nos declarar humildes. Não somos nada para decretar nada, para exigir nenhum direito aqui, para reivindicar nada ali. A quarta atitude de Mefibosete é a de agradecimento e gratidão, porque o rei se lembrou dele quando ele estava lá em Lodebar. Chamou-o, falou-lhe, trouxe-lhe para o seu castelo real, o fez hóspede real e o convidado à sua mesa. Deus nos tirou, espiritualmente falando, de um mundo de trevas. Paulo, escrevendo aos Colossenses 1,13, diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus nos chamou quando estávamos neste mundo caído, corrompido pelo pecado, trouxe-nos para a sua presença, fez-nos habitar na sua casa e nos faz desfrutar de alimento que Ele nos disponibiliza e nós convivemos na casa do Senhor.
A história de Mefibosete começa bem. Seu nome, Meribaal, significa ele contenderá com Baal. Mas, num revés, numa adversidade, muda-lhe o nome e até o chamado de Davi mantém-no como uma coisa vergonhosa. Porém, Mefibosete ouve a voz do rei que o chama. Atende-lhe a voz. Vai ao rei. Ele é grato pelo rei ter se lembrado dele, tê-lo chamado, e se disponibiliza para servir ao rei, para estar e viver com o rei. Eu espero que cada pai que está aqui dentro hoje também se lembre do que fez Mefibosete, de ouvir a voz do Deus que chama, como ele ouviu a voz do rei que o chamava. Assim como ele atendeu, nós também atendamos, se é que já não o fizemos. E assim como ele vem, a gente também vá ao Senhor. Assim como Mefibosete viveu todo o tempo de sua vida na presença do rei Davi, nós vivamos a nossa vida na presença de Deus. E assim como ele se disponibilizou para servir ao rei, nós também nos disponibilizemos para servir a Deus. E assim como ele foi grato ao rei, sejamos gratos, agradecidos ao Senhor. Que Deus nos abençoe de maneira muito especial.